Esse é o boletim especial para divulgar as medidas referentes à contenção da pandemia de coronavírus em Bauru. O prefeito Clodoaldo Gazeta editou o decreto de calamidade pública na cidade. A medida foi publicada no Diário Oficial do município no dia 29 de março, numa edição especial. A prefeitura elaborou ainda 3 novos decretos. Um deles tem como objetivo detalhar como deve ser o funcionamento de atividades comerciais na cidade durante esse período de quarentena. A medida tem validade até o dia 7 de abril. O documento também especifica como deve ser organizada a circulação de pessoas em supermercados e estabelecimentos essenciais. Bom, para conversar conosco, repercutir as ações do Executivo neste momento de pandemia na cidade, nós agradecemos, por ter aceito o convite, vereadora doutora Thelma Gobi, por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru. Vereadora, bom dia, obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar com você e com os munícipes de Bauru. Vereador, o governo do estado confirmou que a unidade regional de Bauru, do Instituto Adolfo Lutz, vai voltar a processar amostras e está já recebendo kits de insumos para a realização de exames. A informação é que foram liberados aproximadamente 1.000 exames por semana. A curva de registro da contaminação, a partir desse momento, deve ser ascendente, já que os pacientes com sintomas vão agora necessariamente ser testados. Olha, a partir do momento que nós começamos a realizar os exames, a gente vai detectar uma série de casos. E nós sabemos também que muitos dos casos ou têm sintomas muito leves ou nenhum. Essa curva deve ter um aperto aí do número de pacientes. Eu acho que nós estamos num momento muito significativo, viu, Lidiane? Onde as medidas de contenção social, de isolamento social, tem que ser mantidas mesmo. Nós vamos começar a ter uma real noção do que está acontecendo na nossa cidade. Agora, por outro lado, apesar da expectativa de uma notificação maior na cidade, o Estado, vereadora, já avisou que só vai bancar os exames para pacientes com sintomas graves, os que estejam internados ou os trabalhadores da área da saúde. Ou seja, a gente ainda não deve esperar uma notificação absolutamente correspondente à realidade, já que não é para todo mundo. Lidiane, em nenhum lugar do mundo onde a gente tem uma epidemia ou uma pandemia, nós conseguimos ter a real situação. Os casos de subnotificação vão ocorrer em qualquer lugar do mundo. Haja vista a questão dos sintomas leves, Mas a atitude do ponto de vista de ciência, ela está correta. Você tem que fazer a triagem dos profissionais de saúde, porque a gente sabe que para cada 5 profissionais de saúde, nós temos pelo menos 1 infectados. E o grupo de risco e as pessoas graves. Está correta do ponto de vista epidemiológico, do que a ciência preconiza. E hoje, a nossa grande arma é a ciência. Vereadora, a Prefeitura de Bauru também desistiu da compra dos chamados testes rápidos, que são aqueles cujos resultados já são conhecidos após 1 hora da sua realização. A alegação do prefeito é que esses testes não seriam absolutamente confiáveis. Qual é o grau de confiabilidade científica desse tipo de exame? Olha, para que se compre, tem que ter uma confiabilidade acima de 97%. Esses testes têm a confiabilidade da testagem no exterior. Eles não têm uma validação ainda concluída no Brasil. E os testes que estão aí estão na base de 80% a 85% de confiabilidade. Então, eles vão ter uma margem muito grande, Lidiane, de falso negativo. Então, seria um dinheiro que estaria sendo usado de forma indevida. Está correta a atitude também, do ponto de vista científico. Nós temos que ter uma validação de mais de 95% de confiabilidade para poder comprar e não jogar o dinheiro no lixo. A gente percebe por parte dos governos, isso inclui a Prefeitura de Bauru, uma força-tarefa na tentativa de acelerar a identificação desses casos. A Prefeitura agora vem dialogando com empresários da cidade
que tenham condições de disponibilizar e doar exames, né, aumentando a capacidade dessa unidade regional do laboratório Adolfo Lutz em Bauru. É o momento, então, do poder público, na sua visão, vereadora, recorrer de fato à iniciativa privada, redobrar essa força-tarefa com a ajuda dos empresários? Olha, tá certinho, Lidiane. O Covid, ele compromete todos nós, ele traz um desgaste para a saúde das pessoas, coloca em risco a vida, mas ele leva também a uma situação econômica muito pesada. O quanto antes nós soubermos o número de fatos, de casos que estão contaminados, pessoas contaminadas, e tomarmos as atitudes adequadas, mais cedo nós vamos retomar a economia. Então aí eu vejo que a união de forças do setor público e privado é benéfica para todo mundo. Está certinho, tem que fazer essa busca, tem que somar forças, nós temos vidas em jogo e temos também o sistema econômico aí sendo abalado. Bom, nós estamos conversando por telefone com a vereadora e médica, doutora Thelma Gobi, que, aliás, é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Bauru. Vereadora, mais um passo nessa força-tarefa, da qual comentamos agora, pela identificação de um maior número de casos de coronavírus na cidade, envolve o trabalho da Faculdade de Odontologia da USP de Bauru, que tenta habilitar o seu laboratório de farmacologia junto também ao Instituto Adolfo Lutz. Essa unidade está tentando se credenciar a uma rede maior de testes com foco na identificação do coronavírus na cidade. Isso poderia tornar a nossa cidade, de uma certa forma, referência em diagnóstico? Poderia sim, viu, Lidiane? Se nós conseguirmos trazer mais insumos e conseguirmos credenciar a USP, seria interessante. O governo federal, ele está propondo o credenciamento de alguns aparelhos que podem fazer até 600 exames ao dia em cidades acima de 500 mil habitantes. Mas Bauru, ela tem uma localização importante, então a gente tem que lutar para que venha esse aparelho, seja na USP, seja na Adolfo Lutz, ou se referenciar Botucatu como a Faculdade de Medicina, vai fazer com que a região seja um polo da real identificação das pessoas contaminadas. Isso seria muito importante para nós. Vereador, existe uma expectativa muito grande na cidade, né, com relação a uma confirmação pelo governo do estado da abertura dos mais de 170 leitos no Hospital das Clínicas em Bauru. E ao mesmo tempo, né, em que se espera que esse atendimento passe a ocorrer num prazo mais curto possível, né, dada a expansão da doença aqui no interior, nós sabemos que os pacientes de 18 municípios também passariam a contar com essa possibilidade. É uma discussão que vem se intensificando aqui entre as esferas do poder público? Olha, sempre deixei claro ao longo do meu uso de tribuna que Bauru só terá um hospital para os munícipes de Bauru quando ele tiver um hospital municipal, que não receba recursos do SUS ou do Estado. E é regional. E a gente vai ter que tentar trabalhar com essa situação. Sabemos que todo o nosso entorno, a grande maioria das cidades, não dispõe de unidades de terapia intensiva. Agora, a grande preocupação nossa é com relação ao número de respiradores e ao treinamento do pessoal que vai atuar nessa linha de frente. Então, nós não tínhamos nem isso, né, Viviane? Não tínhamos nem isso. Então, são 172 leitos, a expectativa, mais 20 leitos que poderiam ser liberados no hospital estadual, ativando 20 leitos de retaguarda do Lauro de Souza Lima. Eu acho que já dá 192 leitos. E a gente tem que ver como é que vai fazer isso. O número de respiradores, as cidades que nós vamos atuar. E pelo que eu vi ontem numa entrevista do ministro da Saúde, a questão dos respiradores, eles vão armazenar no governo federal e conforme houver a necessidade, uma demanda maior num local ou outro, a Força Aérea Brasileira vai levar esses respiradores para suprir aqueles locais. O que me preocupa é que quando uma pessoa é entubada e colocada no respirador, a média de utilização é de 8 a 10 dias, quando não é mais. Então, a gente precisa rapidamente que haja uma aquisição em larga escala dos respiradores. Mas também nós observamos que ninguém consegue comprar, e muito menos transportar. Nós precisamos que a China retome a produção dela, que a grande maioria dos insumos, dos equipamentos de proteção individual
e desses aparelhos médicos vinham da China. Então nós temos aí um problema mundial e Bauru vai estar inserido nesse grupo. E é preocupante, sim, porque a gente precisava de um número maior de leitos e precisava de mais respiradores. Mas a gente tem que rezar para que a gente tenha o melhor cenário na nossa cidade e região. Dentro dessa operação de guerra praticamente aí pelo poder público para tentar equipar ao máximo possível a nossa rede de saúde, a prefeitura anuncia a finalização do posto avançado Covid-19, já com início de funcionamento dentro de alguns dias em Bauru, para atendimento a pacientes leves e graves, de forma anexa ao pronto-socorro central e com 10 leitos já para a população com respiradores, ou seja, todos que sentirem sintomas recebem ao menos uma avaliação clínica inicial. Este posto, essa unidade seria uma espécie de retaguarda enquanto o Hospital das Clínicas não é inaugurado? Olha, eu vou pedir até desculpa, a gente está esperando pelo Hospital das Clínicas. Eu vou dizer para você que isso aí é um remendo, enquanto o Hospital das Clínicas não sai mesmo. Ele tem que vir, não dá para brincar de vir. Passou da hora de dizer, nós vamos dia tal abrir as portas, né? Isso aí, Lidiane, é um assopro, mas não vai resolver a nossa situação se a gente não tiver aberto de fato. Todos os leitos têm que ser abertos, mas é melhor 10 do que nada, mas isso é um refresco. Bom, nós agradecemos a entrevista por telefone com a vereadora e médica, doutora Thelma Gobi, a presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Bauru. Vereadora, obrigada por nos atender e nos ajudar nesse papel da TV e Rádio Câmara nesse momento de informar a população, levar informação séria, correta e científica ao maior número de pessoas possível. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com os munícipes e a gente reza, torce para que nada de ruim aconteça na nossa cidade e na região. Obrigado. Obrigada, vereador. Um ótimo dia. Obrigado. Bom, os trabalhos das comissões especiais de inquérito da Câmara de Bauru estão paralisados. Os vereadores investigam o andamento das obras da estação de tratamento de esgoto e também irregularidades na Coab, a Companhia de Habitação Popular de Bauru. Audiências públicas e sessões solenes também estão suspensas, assim como o atendimento presencial nos gabinetes. Mas os cidadãos que quiserem acionar os parlamentares bauruenses podem fazê-lo por meio dos e-mails, redes sociais e telefones. Os cidadãos têm acesso aos contatos de cada gabinete pelo portal da Câmara de Bauru, que é o bauru.sp.leg.br. Nós voltamos a qualquer momento com informações sobre a pandemia de coronavírus na cidade e as ações executadas pelo poder público para contenção da doença aqui no nosso município. Fique ligado em nossa programação.